Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 12 do livro Nosso Lar, O Umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. A terra, o umbral, começa na crosta terrestre e ela está com espíritos que estão indecisos, não sabem para que lado vão, e espíritos que estão imersos no orgulho, inveja, fofoca, egoísmo, arrogância, soberba e outros sentimentos negativos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Nós planejamos a nossa reencarnação, vamos para a Terra com planejamento, nos envolvemos, nos deixamos influenciar pela população de desencarnados, nos deixamos influenciar e aí esquecemos o que temos que fazer, esquecemos que temos que praticar o bem, a fraternidade e ficamos e pioramos a nossa situação. Notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal. É um dos corpos que fazem parte do perispírito, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, que é lavar a roupa.
E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. De novo, nós planejamos nossa reencarnação, vamos à Terra, pegamos a nossa quantidade lá que está impregnada no corpo causal, o que nós temos que corrigir nesta encarnação. Vamos para a Terra e a Terra com seus convites, comodidades, a gente lava a roupa, exercitando a paciência com quem nos irrita e não é a paciência com quem nos faz bem, exercitando a tolerância com as opiniões diferentes, o perdão aos ofensores, respeitar a decisão dos outros, rezar para os inimigos e etc, e etc. Aí eu tô lavando a minha roupa suja. Ou eu não vou lavar, eu esqueço que eu tenho roupa suja para lavar e eu exercito cada vez mais o meu orgulho, achando que só eu tenho a razão, querer o que os outros têm, continuar fazendo fofoca, compartilhando fofocas em grupos de WhatsApp, por exemplo, rezar apenas para os meus afins e não expandir esses pedidos de prece, achar que eu sou sempre vítima, por que comigo, por que eu, continuar sendo arrogante, é eu que sei, o outro não sabe, soberba, indiferença e etc, e etc. Ou a gente tem paciência com uma pessoa e pratica algo da inveja, egoísmo, vitimização, e a gente fica um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um montão aqui, um montão aqui, um pouquinho aqui, a gente vai. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso, nosso lar, por exemplo, em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu, por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Às vezes a gente não entra num ambiente, numa casa diferente, a gente sente o peso do ambiente, parece que está em cima da gente o peso, dá dor de cabeça, dá enjoo, dá vontade de vomitar. Pode ser resultado de uma aglomeração ali de espíritos que são do umbral.
Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. E aqui eu trago algumas imagens do livro da Divina Comédia, que foi escrito por Dante Alighieri no século XIV, na época da Idade Média. Dante era cristão, italiano, e naquele momento de sonolência, tá indo para o sono, tá quase dormindo, vem as imagens desse ambiente. E aí ele começa a escrever. Ele encontra um espírito, Virgílio, que o leva a conhecer o inferno, o purgatório e o paraíso. Esses eram os nomes que se dava a esses lugares nessa época aqui, no século XIV. Inclusive, nessa época, a Terra era considerada o centro do universo. Nessa obra aqui também, no século XIV, alguém falando sobre o inferno, o purgatório e o paraíso, dentro desse livro ele comenta que ele encontrou alguns papas no inferno e quando ele chegou no paraíso ele encontrou Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, ele encontrou no paraíso, que para nós pode ser tipo um nosso lar, uma colônia espiritual. A título de curiosidade, uma leitura que fale desse ambiente, é uma experiência dele. Nesse livro, quem quiser ler, está aí a indicação. Valendo-me da pausa, que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar então? Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como essa, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio então que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens? Sim. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Nós irradiamos energias o tempo todo através do nosso pensamento. Ou a gente está criando, ou a gente está transformando, ou a gente está destruindo com os nossos pensamentos. Quando a gente está destruindo,
nós estamos criando formas, pensamentos negativas que poluem a nossa casa, o nosso ambiente, os lugares onde a gente vai. E aqui eu botei uma imagem do filme Nosso Lar para representar como ele comenta de cordões, de ligações. Quando a gente está numa situação, a gente o tempo é um imã, a gente atrai conforme o nosso pensamento, a gente atrai aquilo que a gente está pensando. Se eu estou triste com alguma coisa, eu automaticamente já estou emanando uma ligação com alguém que também está triste, no outro plano. Por exemplo, essa senhora aqui, para dar o exemplo, eu estou me sintonizando com ela porque a minha emoção de tristeza está muito grande, além de eu emanar formas de pensamento que estão impregnando nas paredes, no ambiente onde eu estou me abrindo as portas do meu corpo espiritual, eu estou abrindo as portas para me sintonizar com quem está igual ao meu sentimento. Quando eu brigo por N motivos com alguém, além de eu estar emanando formas de pensamento negativas, eu automaticamente estou sintonizando com quem também está irado, brabo, num outro plano. Se eu tivesse feliz, como exemplo aqui dessa imagem, eu estaria sintonizando com espíritos que estão felizes. E assim a gente é o tempo inteiro. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã. Nós somos um imã o tempo inteiro. Um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas, na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interromper as Silísias, sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? E termina o nosso capítulo com essa pergunta. E nós temos aí uma sugestão de tarefa. 3 perguntinhas básicas. Que roupa suja nós viemos lavar? Todos nós temos roupa suja para lavar. Vamos parar e vamos ver. Que será que é a nossa roupa suja que a gente tem que lavar nessa vida? Estamos lavando ou sujando mais roupas? Estou lavando, eu estou tendo paciência, tolerância, perdão, respeito, estou rezando, ou eu continuo achando que eu tenho razão, eu tenho inveja, eu faço fofoca, eu sou egoísta, eu acho que eu sou a vítima, ou essas outras coisas aqui. Ou um pouquinho de cada uma, ou nenhuma, ou não estou fazendo nada de nada. Quais estratégias você usa para lavar a roupa suja? Ah, mas eu não sei qual é a minha roupa suja. É só a gente ver que momentos, com que pessoas que nos tiram a paciência, que nos irritam, que nos provocam, que fazem piadinhas para nos provocar, que nos tiram do sério.
que nos tiram do nosso equilíbrio, todas as situações que nos tiram do nosso eixo são indícios que é a nossa roupa suja. Quem tem alguma pessoa que me irrita, que faz de propósito, tá aí, é uma roupa suja que a gente tem que lavar, que a gente tem que rezar, respeitar, perdoar, tolerar, ter paciência. Já é uma pista. Vamos fazer esse exercício e quanto mais a gente refletir e entender os nossos gatilhos da nossa roupa suja, melhor para nós. Quanto mais a gente pensar em estratégias para os momentos em que eu vou me encontrar com essas pessoas, para os momentos em que eu sei que eu posso perder a paciência, que eu posso explodir. Se eu sei que eu vou explodir em tal situação, o que eu posso fazer antes? O que eu posso fazer para que eu não exploda? Para que eu não saia xingando todo mundo, que eu não saia chutando tudo que tem na minha frente. Vamos pensar, quanto mais a gente tiver estratégias, a gente vai estar planejando a lavagem da nossa roupa suja. A gente só vai lavar quando a coisa ruim acontecer e a gente dá a volta por cima, como diz a música. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo.